Belezinha? Vamos lá então continuar? Vamos lá. Item 34 agora, questão 34, nossa parte aí de análise combinatória, princípios de contagem. Fala bem assim, ó. Você é da Fazenda, tá? Um pouquinho de exaf também. Dos aprovados em um concurso público, 6 primeiros foram Ana. Então nós temos Ana, Bianca, Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. Então nós temos, vamos aqui ver, Ana, Bianca, né? 2 mulheres, né? Vou colocar aqui o seguinte: Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. Bem que não quer dizer muita coisa hoje em dia, né, gente? Porque eu posso ter mulher com nome de homem, nome próprio, mas tudo bem. Vamos supor que seja o convencional, que seja ainda, né, o tradicional. Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, olha só. Ana e Bianca são as 2 meninas e Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano são os rapazes. Esses 6 aprovados serão alocados na sala numeradas de 1 a 6. Então, aquilo que eu falei até anteriormente. Colocar numa sala, alocar, isso a ordem importa, né? Isso a ordem importa. De 1 a 6. Sendo um em cada sala e obedecendo a determinação de que na sala 1 será colocado um homem. Então, na sala 1 vai ser colocado um homem. Então, o número de possibilidades distintas de locação desses 6 aprovados é igual a. Então, observa um detalhe, né? Eu posso pensar, são 6 salas. Vou mudar para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que na primeira sala tem que ter um homem. Beleza? Então, quantos homens nós temos, né? Quantas possibilidades nós temos para a primeira sala? Nós temos 4 possibilidades. Nós temos 4 homens, né? 4. Mas nós usamos o que? Nós usamos uma possibilidade, nós usamos uma. Nós temos 4, mas usamos uma possibilidade. Belezinha. Para a segunda sala, Josmar, nós temos quantas? Nós temos 5. Porque na segunda sala em diante, não colocou nenhuma restrição. Então nós temos 5 possibilidades, depois 4, 3, 2, 1. Bem tranquilo. Não tem divisão, porque a ordem importa. Então nós temos o que aqui, ó? 5, 4, 3, 2, 1 é 120. 120 vezes 4, 480. Beleza pura. Belezinha, gente? Então nós temos 480 maneiras, né? Possibilidades distintas de alocação desses 6 aprovados. Beleza? Então 480 é a letra B. Ok. Vamos continuar aqui. Prova desse ano passado aí, né? 2014. Correto? TCDF, vai ter agora TC, né? Vai ter também TCU. Beleza? Bem que nível superior não vai ter análise combinatória, mas, né? Outros concursos vão ter com certeza. MPOG, outros estão acontecendo em 2015 agora. Então fala assim, ó, TCDF 2014. Essa questão é legal pra caramba. De um grupo de 6 servidores de uma organização, 3 serão designados para o Conselho de Ética como membros titulares. Então lá, vamos começar a interpretar isso tudinho aqui. Olha só. Nós temos 6 servidores. Beleza? Nós temos 6 servidores. Desses 6 servidores, Josimar, o que a gente percebe? 3 serão designados para o Conselho de Ética como titulares. Então, dos 6, 3 serão membros titulares desse conselho. Né? E os outros 3 serão os seus, olha que interessante, ó, respectivos suplentes. Aí fala bem assim, ó, em caso de falta do membro titular no conselho, o titular faltou. Aí vem aqui importantíssimo. Somente, isso aqui é importante, somente poderá assumir seu lugar o respectivo suplente.
Em caso de falta do membro titular no conselho, somente poderá assumir seu lugar o respectivo suplente. Então, se o suplente não vier também, faltou o titular e o suplente, aquele outro suplente, não pode assumir. Então, dá-se a entender, e é aí que eu quero que você entenda, questão muito bem feita pelo CESPA e pelo TCDF, que eu tenho 6 servidores. Para escolher os titulares, Josimar, a ordem não vai importar. Para escolher os titulares, é indiferente. Mas, para escolher os seus suplentes, a ordem vai importar. Porque para aquele titular, só poderá assumir o seu lugar o seu respectivo suplente. Então, na escolha dos titulares, a ordem não altera a natureza, a ordem não importa, não vai criar, não vai mudar nada. Mas na questão dos suplentes, se referindo aos seus titulares, a ordem importa. Beleza? Então essa questão ele colocou aí esses 2 detalhes que nós estamos frisando bastante. Na escolha dos titulares, a ordem não importa. Mas na escolha dos suplentes, Josimar, a ordem importa. Beleza? Então fala bem assim, ó. Com base na situação hipotética acima, julgue os próximos itens. Então nós temos aí o item 35. E de novo, ó. Tão logo os membros titulares sejam escolhidos. Eu não estou escolhendo os titulares. Eles já foram escolhidos. Tão logo os membros titulares sejam escolhidos, haverá mais de 10 maneiras de serem escolhidos os suplentes. Então, o item está se referindo o quê? À escolha dos suplentes e não dos titulares. Eu acabei de falar para você o quê? Na escolha dos titulares, a ordem não importa. Mas na escolha dos suplentes, a ordem vai importar. Porque para aquele suplente, para aquele titular, quer dizer, só pode assumir o seu lugar o seu respectivo suplente. Beleza? Então, vamos lá. Item 35, vamos fazer aqui. Já foram escolhidos os titulares. Então, sobraram 3. 3 servidores. Aqui são quem? São os nossos suplentes. É para a escolha dos suplentes. Beleza? Essa letra tá linda. Na escolha dos suplentes. Então, olha só. Na escolha dos suplentes, Josimar, a ordem importa. 3 servidores já foram escolhidos. Então, sobraram quantos? Sobraram mais 3. Então, tenho 3 possibilidades. 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1. Nós temos 6 maneiras de escolher os suplentes para os seus respectivos titulares. A ordem importa quando são suplentes. Então, o item fala o que para a gente lá? Há mais de 10 maneiras. Não, Josimar. Não há mais de 10 maneiras, não. Né? Então, o item está o quê? O item está erradíssimo. Item 35, errado. Beleza? Porque na escolha dos suplentes, a ordem vai importar. Porque para cada titular, o seu respectivo suplente. Item 36. Fala o seguinte. O número de maneiras de serem selecionados os 3 membros titulares olha o E, uma coisa é a outra, e o E é o nosso princípio multiplicativo. O número de maneiras de serem selecionados 3 membros titulares e seus respectivos suplentes é superior a 100. Então, quero escolher os titulares, que a ordem não importa, e multiplicação. Escolher os suplentes, que a ordem importa, ele falou que é maior do que 100. Então, vamos lá. Item 36. Eu vou escolher os titulares e
os suplentes. Nós temos 6 servidores. Então, Josimar, para escolher, né? Agora aqui são os titulares e aqui são os suplentes. Titulares, suplentes, né? Então, Josimar, para escolher os titulares, nós temos quantas possibilidades? Se eu tenho à minha disposição 6 servidores. Então, nós temos lá 6 possibilidades, depois 5, depois 4. Com os tracinhos, 3. A ordem não vai importar. 3, 2, 1. Então, para os titulares, a ordem não altera a natureza. E para os suplentes, Josimar? E para os suplentes? A ordem altera, né? Está até lá em cima no item 35 prontinho, ó. Então, sobraram 3 servidores, depois 2, depois 1. Então, na primeira parte, prestar atenção o quê? Que aqui, ó, o que acontece aqui? Aqui a ordem não importa, por isso que eu dividi. Já na segunda parte, a ordem importa, não tem divisão. Belezinha? Agora vamos fazer o quê? Só a continha. 3 vezes 2 eu posso falar que é 6, não é? 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 20 vezes 6, 120. Massa. O item fala o que lá? A provinha? É superior a 100. É superior a 100? Sim. Agora está certo, né? O item está correto. Porque realmente é superior a 100. Deu 120. Ótimo. Então, é uma questão muito bem feita, bem bacana, né? Onde nós podemos usar aí os dois, a questão de a ordem importar ou não importar. Continuando ainda, fala bem assim, ó. Outra provinha também no ano passado. Fala bem assim, ó. Que foi TCDF também, ó. Fala bem assim. Considerando que em um planejamento de ações de auditoria, isso é nível superior, TCDF. Então, olha só, do ano passado, 2014. Fala assim, ó. Considerando que em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise. Então, os auditores perceberam que, Josimar, que haviam 30 programas de governo que eram passíveis de análise. Tem alguma coisa errada ali, né? Beleza? E sabendo que esses órgãos dispõem, né? Que esse órgão, né, de auditoria lá, TC, DF, controle, esse órgão de controle, sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico. Julgue os próximos itens. Opa! A equipe tem que ter um coordenador. A equipe tem que ter um relator e a equipe tem que ter um técnico. Então, vou ficar esperto com o detalhe aqui agora. Qual é o detalhe, Josmar? Ah, mas falou equipe. Eu sei. Mas você há de convir comigo que essa equipe, se ele fala assim, ó, a equipe possui três pessoas, né? 3 analistas lá. Ou 3 servidores, pronto. São 15, né? A equipe tem que ter 3 servidores. Quantas equipes eu posso formar? Aí a ordem não importa. Mas tem um detalhe importantíssimo. Essa equipe, a formação da equipe, nós possuímos o que aqui? Nós possuímos o que nós chamamos de função. A equipe tem que ter um coordenador, então ficar muito espertinho com isso. A equipe, a equipe tem que ter um coordenador, um relator
e um técnico. Então, essa equipe, Josimar, ela, se eu falar para você assim, quer ver colocar bem assim, ó, o coordenador é o André, o relator é o Beto e o técnico é o Carlos. É a maneira de você compor essa equipe. Agora, se eu colocar assim, não, Josimar, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, ó, tira o André daqui, o Carlos daqui, vamos trocar. Agora, o Carlos é o coordenador, o Beto é o relator e o André aí é o técnico. Beleza? Então, nesse caso, mesmo com a palavra equipe, chamar atenção, existe funções, Josimar. E quando existir funções, aí a ordem vai importar. Porque uma coisa é o Josimar ser coordenador. Outra coisa é o Josimar ser técnico. É a maneira que eu vou formar aquela equipe. Olha, o coordenador vai ser você, Josimar. Não, Josimar, você vai ser o relator. Não, Josimar, você vai ser o técnico. Então, ou seja, muda. Então, prestar atenção. Foi acontecer aonde? Na prova da ABIN também. E nós tínhamos alguns oficiais de inteligência para formar as equipes, mas um era o chefe da equipe, outro adquiria as informações e o outro registrava as informações. Então, ficar esperto, né, com essa relação, com essa ideia, né, com essa ideia de funções, referente a funções. Então, a função ela vai mudar, porque uma coisa é o Beto, digamos, né, o B, ser relator. Outra coisa é o A ser relator, outra coisa é o C ser relator. Então, prestar atenção nesse detalhe, viu? Então, fala bem assim, ó, a quantidade de maneiras de se escolher, ó, aí vem 8h37, vamos lá, você já entendeu. A quantidade de maneiras distintas de serem escolhidos 3 dos referidos servidores, né, para a montagem de uma equipe de análise é superior a 2.500. Então, assim, ó, eu vou escolher. Então, eu escolher, né, questão de escolhidos aqui, ó. Eu vou escolher 3 dos referidos servidores. Então, eu escolher o Josimar, o A para ser relator, ou o A para ser técnico, ou o A para ser coordenador, é uma maneira de se escolher. Se não tivesse as funções, e falasse, eu quero 3 servidores. Eu quero servidores ABC, ou CBA, ou BAC, né? Ou ACB. Aí é a escolha. Mas não tinha função. Agora, com relação a essa função, você me escolher para ser técnico é uma coisa. Você me escolher para ser relator é outra. E você me escolher para ser coordenador é outra coisa. Beleza? Então, nesse caso, a ordem vai importar, mesmo com essa palavra equipe. Beleza, gente? Vamos lá, então? Item 37. Então, 1, 2, 3. Beleza? Então, para escolher o primeiro, nós temos 15 possibilidades, né? Depois nós temos 14, depois nós temos 13. 15 vezes 14 vezes 13. Mas eu vi a palavra equipe, mas eu já chamei a atenção que existe a função. Você vai escolher. Você vai escolher aquela pessoa para ser coordenador ou você escolher ela para ser relator, é diferente. Então vai dar 2.730. E o item fala o que para a gente? É superior a 2.500. Com certeza. Beleza, gente? Então aprender a fazer prova, aprender a interpretar, isso é importantíssimo. Então o item 37 está correto. Beleza? Beleza pura. Vamos lá. Próximo item. 38. Considerando-se que cada servidor do órgão possa participar de somente uma equipe de análise, né? E que cada equipe não possa analisar mais que um programa de governo ao mesmo tempo. Então, cada equipe com 3 só pode analisar por vez um programa de governo ao mesmo tempo. É correto afirmar que a capacidade operacional do órgão está limitada ao acompanhamento simultâneo de 5 programas de governo. Né? Então, olha só, nós temos aí 15 servidores
cada equipe composta por um coordenador, um relator e um técnico, né, só pode analisar um programa de governo. Então ele fala que a capacidade operacional está limitada ao acompanhamento simultâneo, né, ao mesmo tempo, de 5 programas de governo. Então vamos fazer aqui o item 38. 38. Nós temos que 15 servidores. Então vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3. Equipe 1. 1, 2, 3. Equipe 2. Mais 1, 2, 3. Equipe 3. Mais 3 servidores. Equipe 4. Mais 3 servidores. Equipe 5. Então temos o seguinte aqui. Nós temos a primeira equipe, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Cada servidor só pode participar de uma equipe. Beleza. Cada equipe só pode analisar um projeto por vez, né? Um programa de governo. Então aqui eu vou ter um programa, outro programa, outro programa, outro programa e outro programa. Então nós temos que 1, 2, 3, 4, 5 programas de governo. Então a capacidade, e só pode ser um. Então tá certo o item, porque ó, a capacidade operacional desse órgão aí vão ser 5 programas de governo sendo analisados simultaneamente. Por quê? Cada servidor só pode participar de uma equipe e cada equipe com 3 servidores só pode analisar por vez um programa de governo. Então, a capacidade operacional, né, desse órgão é de que, Josimar? 5 programas de governo sendo analisados simultaneamente. Então, o item está, vamos ver lá, item 39, não, 38, desculpa. Tá perfeito. Certíssimo. Beleza? 38, perfeito. Item 39. Vamos aqui agora, né? Fala assim, ó. A quantidade de maneiras distintas de se escolherem 3 programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000. Olha só aqui agora. Eu quero escolher 3 programas, né, de governo. Então, olha só, são 3 programas de governo. Nós vimos que para escolher 3 servidores, para escolher os servidores, tinha que ser um coordenador, um relator e um técnico. Então, ela tinha função. Agora, para escolher 3 programas, não, Josimar. Porque fala o seguinte, se eu escolher, por exemplo, os programas A, B, C, não, escolhi os programas CBA para analisar, não, BAC, não, BCA, não, CAB, CBA, é a mesma coisa, a mesma escolha. Entendeu? Porque ele não faz nenhuma diferença entre os programas de governo e coloca alguma restrição. Para escolher os servidores lá no item 37, né, ele falava o quê? Que tinha que ter um relator, um coordenador, um relator e um técnico. Aqui não. Nesse caso aí, eu posso, se eu escolher os programas A, B, C ou CBA, é a mesma escolha. A quantidade de maneiras distintas de se escolherem 3 desses programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000. É inferior a 4.000. Vamos fazer aqui para ver? Item 39. Então, eu penso o seguinte, né? 1, 2, 3. Então, para escolher o primeiro programa de governo, são 30, né? 30 possibilidades. Depois, 29, depois 28. Não é isso? Correto? Então, 3, 2, 1. Correto? 3, 2, 1. São 30 programas de governo. Então, vamos aqui, ó, corta esse com esse. Dá 10, né? Dá 14. Então, vai ficar o quê? 10 vezes 29.290 vezes 14, 4.060. Né? 4.060. Porque aí vai ter divisão. A ordem não importa. O que o item falou lá pra gente? O item falou o quê? Que é inferior a 4.000. Não, Josimar. É superior a 4.000. Não é isso? Então, item 39, voltando.
Ele está erradíssimo. Beleza? Então você percebe o seguinte, né? Como é importante a gente verificar se a ordem importa ou não importa. Beleza? Então perceber esses detalhezinhos. Da ordem importar, da ordem não importar. Que aí você faz o quê? Você evita fórmulas. Né? Você evita esse tanto de fórmulas aí. Belezinha? Josmar, o que falta a gente falar ainda? Vamos falar o seguinte. Eu quero falar com vocês sobre anagramas ainda. Por que anagramas? Porque é importante? Demais. Né? Não pelo anagrama em si, mas porque eu vou pegar essa ideia de anagramas e vou fazer o quê? E vou trazer para outros contextos. Né? Vou falar com vocês anagramas com letras distintas e depois anagramas com letras repetidas. E tem caído bastante no concurso, né? Essa questão, anagramas com letras repetidas. Não os anagramas em si, como eu estou falando, mas eu vou pegar essas ideias e vou trazer para dentro de outros contextos. Por exemplo, uma fila, pessoas querem ficar juntas, pessoas querem ficar separadas. Vão sentar numa mesma fila, tem que ter ao menos uma cadeira vazia entre elas, entendeu? Falar um pouquinho também de permutação circular, caiu no Ministério da Fazenda, né? Caiu algumas provinhas da IADES, da ESAF, correto? Então é importante. Agora, alguns detalhezinhos. Mas, Josmar, o que foi falado? O que foi falado é o grosso, é o básico, é o principal. Foram arranjos, permutações e combinações. Né? Você percebeu que temos várias provas aí, né? A ordem importando, não importando. Agora vamos parar um pouquinho para falar alguns detalhezinhos que é importante falar. Essa questão de anagrama, essa questão de serem letras distintas, serem letras repetidas, permutação circular, tá? Então são alguns pequenos detalhes que às vezes acontecem, porém se acontecer, Josmar, eu quero que você saiba. Belezinha? Então eu vou finalizar esse bloco aqui agora. E no nosso próximo bloco iremos falar sobre anagramas e suas aplicações. E também sobre permutação circular. Belezinha? Até o próximo bloco para a gente continuar.